O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. Alô, alô, Terezinha, aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. E parei por aí, pessoal. Tudo bem? Olha só, meu nome é professora Cleusa, eu sou professora de redação e de língua portuguesa, mas eu quero conversar com você hoje, nesse nosso quadro, nesse nosso espaço, sobre atualidade. E é sobre aquela atualidade que cai na prova e como ela cai na prova. E você pode perceber que, obviamente, os recortes das atualidades, eles podem aparecer tanto nas questões objetivas quanto nas questões discursivas. E eu quero aproveitar para fazer um mix aí com você de uma atualidade que está muito presente, que está muito evidente e que vai ter muitos desdobramentos por aí ainda. E olha só, então, essa atualidade que eu quero falar para você, da qual eu quero falar para você, é justamente, gente, da realização dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Mas espera lá, por quê? Porque muita gente aí do outro lado pode dizer, ah, prof, nossa, já é um tema pisado e repisado, já se falou muito disso. Mas cuidado, tá, pessoal? Nosso propósito aqui é oferecer a você justamente uma reflexão um pouquinho mais profunda ou, quem sabe, dar algum parâmetro a você em que você possa buscar outras reflexões, recortes mais interessantes, mais complexificados sobre a análise do tema. E é esse o ponto que eu quero tocar com você no que tange aí aos Jogos Olímpicos. Lembrar o seguinte, pessoal, esses jogos foram realizados no Rio de Janeiro e para esses jogos, assim como para todos os outros, há uma cerimônia de abertura e uma cerimônia de encerramento. E o meu mote, o meu recorte, então, vai para a cerimônia de abertura dos jogos. Essa cerimônia foi analisada, pessoal, e destrinchada, comentada por inúmeras pessoas no mundo todo, não só no Brasil. É um evento de repercussão mundial. Então não dá para a gente esquecer disso também, né? Mas eu queria basear a nossa análise justamente, pessoal, numa análise de recorte antropológico. E já digo a vocês por quê. Olha só, quando a gente fala em recorte antropológico, pessoal, vem à tona justamente o que há de perfil de pessoas envolvidas. E algumas palavras, algumas expressões até, que eu vou usando aqui com você, que é muito legal que você guarde, que você perceba a utilidade e a precisão dessas palavras, né? Quando a gente fala em análise antropológica, quando fala em perfil de pessoas ou personagens, quando fala em relato histórico que vai compor essa análise, são elementos que fazem muito bem aí a confecção de um raciocínio cuidadoso para a gente perceber como é que pode se valer dessa ideia dos Jogos Olímpicos realizados no Rio. Então eu disse que vamos fazer um recorte antropológico, pessoal. Por quê? Porque o nosso recorte vai justamente se basear na leitura de um texto ou nas incursões, nos questionamentos, nos intertextos que permitem um texto escrito por uma antropóloga, a antropóloga Lilia Schwartz. Escreveu um texto chamado O Som do Silêncio. Repare você que esse título já é uma estratégia argumentativa. O Som do Silêncio, pensa bem. Você acabou de ver uma imagenzinha aí da Baía de Guanabara, né? E aí você disse, puxa vida, que lindo. E eu brinquei, disse, o Rio de Janeiro continua lindo, né? No entanto, pessoal, muitos objetivos, inclusive, principalmente, ambientais, traçados aí para a Olimpíada, não foram atingidos. Pensou aí na despoluição da Baía de Guanabara? Então, talvez do mesmo jeito que a antropóloga tenha associado som e silêncio na sua análise, nós possamos associar imagem e odor. Puxa vida, olha só, entendeu a expressividade que a gente pode dar para uma análise? Então vai lá. Vamos lá, passo a passo, pessoal. Os pontos que ela vai analisando são pontos importantes para a gente também partir de uma escolha, né? Dizer, foi bom, não foi bom, o que que tem, o que que não tem, como é que nós podemos nos valer. E eu diria a você, olha só, a gente está falando da atualidade que cai na prova.
Então, assim, pessoal, qualquer que seja o tema ou o texto solicitado a você, em que se vá tratar de perfil do brasileiro, você pode tranquilamente empregar de maneira coerente, com força argumentativa, o que nós estamos discutindo aqui. Por quê? Porque tem a ver justamente com essa formação de uma narrativa histórica para o brasileiro, ok? Tchan, 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 tchan. Então vamos lá. Olha só, ela começa com a ideia justamente do som do silêncio. E então, por mais paradoxal que possa ser, isso é curioso, a gente vai observando no texto, e há elogios efetivos e muito importantes. Aí ela dizendo, olha, a gente fez de fato uma festa bonita, uma festa convidativa, uma festa cheia de entusiasmo. Com um recado de meio ambiente, no entanto, né, com essa proposição também não alcançada, com despoluição da Baía de Guanabara. Então, a gente pode pensar, pessoal, numa expressão ou na combinação de duas expressões muito importantes, discurso e prática. E nessa questão de discurso e prática, a gente pode entender e relacionar justamente assim, olha, qual é a proposição que se faz, a proposição discursiva, para se alcançar um objetivo. E qual é a cobrança que advém da falta de cumprimento dessa proposição discursiva, hein? Ficou difícil? Vai lá, coloca um triângulozinho lá e desenha. Discurso, prática, paradoxo. Desafio meu. Procure outras situações em que o discurso seja um e a prática seja outra, para você fazer analogia, para você perceber como isso se dá de maneira bem prosaica, eu diria, nas nossas relações cotidianas. Não é só nas relações de quem está no poder, ok? Então fica atento a isso. Outra coisa bem importante, pessoal. Então ela começa elogiando, dizendo, olha, nós temos esse know-how de fazer grandes espetáculos, né? Como, por exemplo, nós fazemos no Carnaval. Ela faz essa associação e diz, ó, na Marquês de Sapucaí e em todos os outros blocos e mini-blocos que saem às ruas nos dias de Carnaval no Brasil inteiro, não só no Rio de Janeiro. Então essas associações, ela diz, bom, nós conseguimos, nós temos esse know-how festivo. Ok. No entanto, ela vai fazer ressalvas. E as ressalvas são de caráter antropológico, de narrativa histórica de fato, e eu colocaria aí para nós o que nós temos de brasilidade nessa abertura, ou como é que essa brasilidade é construída, hein, gente? Olha só, pontos importantes aí que vão levantar isso no texto, pessoal. Eu comecei brincando aqui com esse vídeo, com a imagem do Rio de Janeiro, com uma das belíssimas imagens do Rio de Janeiro, e com a música também célebre, clássica, para detalhar as belezas do Rio, para descrever e nos encantar com as belezas do Rio, do Gilberto Gil, né? Você percebeu? Pois é. No meio do texto, a Lilia Schwartz traz pra gente aquilo que foi um burburinho na semana que antecedeu a abertura, dizendo que, olha, estava prevista uma cena em que a modelo Gisele Bündchen teria aí participação na simulação de um assalto, ali no meio daquele surgimento da metrópole que a cerimônia de abertura foi fazendo, né? E ela seria assaltada, mas não passaria de um mal-entendido. E lá no meio do texto, a Lilia Schwartz diz, e tudo terminaria em aquele abraço. Puxa vida, pessoal, olha que intertexto fenomenal nós temos aí, né? O que ela está fazendo? Ela está recortando as relações de um evento, sintetizando esse evento. Por exemplo, se houvesse essa cena do assalto sofrido, teoricamente sofrido pela modelo, ao caminhar na passarela aí no meio do Maracanã e tudo terminasse em aquele abraço como se fosse um mal-entendido, ela está fazendo a associação justamente para o final dos versos da música, da canção do Gilberto Gil. Percebam em todos os versos, né, as coisas acabando em aquele abraço. E percebam que a circunstância de produção dessa música, contada, relatada pelo próprio Gil, ele havia, diz ele, né, relata ele que havia sido preso e ao ser solto e sentir
de novo, a liberdade, ele foi caminhando para casa no Rio de Janeiro, isso no período ditatorial, e ele diz que veio na cabeça dele na hora, o primeiro verso. O Rio de Janeiro continua lindo. Quer dizer, por mais que tudo tivesse acontecendo aí de maneira meio inusitada na vida dele, ou as coisas não tivessem tão, assim, boas quanto ele imaginava, ou enfim, aquilo caiu como uma dádiva, né? Dizendo, ó, o Rio de Janeiro continua lindo, continua sendo. E aí ele foi pensando em terminar tudo em aquele abraço. Agora vê só, eu tô trazendo isso à tona para você, para a gente discutir justamente, pessoal, e fechar e condensar essa coisa de como assim a modelo sofrer uma simulação de assalto e tudo terminar em aquele abraço no final do desfile, né? Então, vejam, o que é que a antropóloga chama atenção para nós no texto também? Ela diz assim, olha, parece, né, que a opinião pública fez pressão, houve uma grande repercussão negativa aí, né, para a percepção, por exemplo, dessa cena, e aí não se sabe se ela ia existir ou não, mas ela simplesmente foi cortada. Então vejam o seguinte, talvez essa conclusão de raciocínio em tudo terminar em aquele abraço seja uma tentativa até da antropóloga nos dizer, olha, nós temos que tomar muito cuidado para não banalizar as situações vividas. Opa, essa palavra é importante, né, pessoal? O que é banalização? É como se algo se tornasse trivial, costumeiro, né? A gente não desse bola. Se fala muito em banalização de violência, em banalização de imagens de violência, principalmente no mundo todo e tal. É esse o ponto, gente. É dizer assim, olha, tem que tomar cuidado para não banalizar, para não querer terminar tudo, por mais complexo que seja, querer terminar em, aquele abraço, tá tudo certo, né? Então essa é uma questão importante para se colocar. Sugestão minha, que tal você tentar estabelecer um intertexto aí, escrever um intertexto com um trechinho da canção, da música, da letra do Gilberto Gil, aquele abraço, hein? Olha só, é uma boa ideia de produtividade para uma questão discursiva, tá bom? Principalmente quando ela trata de brasilidade, de identidade. Falando nisso, vamos a outro ponto importante aí no texto, muito interessante de a gente perceber. Ela faz uma pergunta inicial, pessoal, que seria quase que uma pergunta retórica, né? Ela diz, olha, por que o Brasil, quando ele pode aparecer, quando ele tem essa possibilidade de aparecer como identidade, como vender a sua imagem mesmo, né, para o mundo, por que nós ainda ressaltamos duas questões importantes? O exotismo e, o que mais? A cordialidade. Queridos, ó, duas expressões importantíssimas que não devem ser banalizadas, tá bem? A ideia do exotismo, como é que ela vai comprovar isso? Veja só, outro ponto bem importante para nós pensando em atualidades, pessoal. As atualidades não podem ser jogadas no meio de um texto, se a gente quiser atrelar essa relação aí, conteúdo-abordagem, né? Então eu não posso simplesmente fazer uma afirmação solta no meio do texto, dizendo, no Brasil, quando nós temos chance de aparecer, né, de mostrar uma imagem do país para a mídia internacional, nós fazemos uma relação exótica. Ok, como é que eu comprovo isso no texto, hein? Veja só como é que ela o faz. Ela traz para nós, gente, uma narrativa histórica, uma percepção aí de que desde o século XIX, ela diz lá, olha, já no século XIX, o nosso imperador, quando havia feiras internacionais, sentava lá do ladinho, no stand reservado aos produtos do Brasil, do ladinho do quê? De um artesanato indígena, quem sabe de algumas plantas, algumas ervas, quem sabe um pouco de café, e era isso que se mostrava do Brasil. Bem, então ela faz uma ressalva, quer dizer, esse é o ponto de partida. Aí, no próprio texto, ela vai dizer, olha, já nos anos 90 do século XX, em 94 mais precisamente, quando nós, brasileiros, o Brasil, foi tema da Feira do Livro de Frankfurt, ela diz, a gente levou a mesma coisa. Umas plantas, café, algumas coisas assim.
Ela diz cocares, enfim. Então, pera lá, pessoal. Ela não escreveu isso no texto. Mas qual a inferência que a gente pode fazer pensando, ó, no estalo que essa atualidade, que essa situacionalidade pode nos dar? Bom, a inferência que a gente tem que fazer é simples e singela, mas muito produtiva, que é o seguinte, veja só, nem lá no século XIX, para a ideia de vender a imagem do Brasil, nem no final do século XX, com a ideia de venda da imagem no Brasil, numa feira de livros, numa feira internacional de livros, nós exploramos a intelectualidade ou a produção cultural mais complexa. Então vejam, a proposição aí é que a gente reflita sobre o que e como nós estamos vendendo essas imagens para o mundo. Ela diz, olha só, a gente trabalha só com aquilo que é, vamos dizer assim, mecânico ou da natureza. Aí, é daí que vem a ideia do exotismo, né? Ela diz as figuras ou as plantas até exóticas que nós temos aqui. Ela diz muito bem, mas e que tal a gente mostrar também o viés de uma nação industrializada, de uma nação muito produtiva intelectualmente? Quem sabe, né? Então vejam, é uma inferência muito importante. O outro ponto, o ponto da cordialidade, eu queria tocar com vocês assim de maneira bem evidente, pessoal. Por quê? Porque sempre que a gente fala em formação da identidade nacional, a gente não pode esquecer disso. E olha, são múltiplas as propostas de texto e de leitura que você encontra nas provas por aí de concursos que vão pedir para você fazer uma reflexão sobre brasilidade, sobre identidade nacional, sobre como é que se dá isso sem banalizar, tá bom? Então vem cá, olha só. Ela trouxe à tona aí a ideia da cordialidade. Então eu vou dar algumas pinceladas e você aprofunda depois aí no seu cuidado, nas suas tarefas de escrita e também nas tarefas e indicações de leitura que eu vou dar para você, tá bom? Então olha só, quando ela trata da ideia da cordialidade e quando nós, qualquer brasileiro, gente, quando qualquer brasileiro for tratar de cordialidade, jamais poderá deixar de fazer referência a uma obra muito importante, Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda. Uma obra publicada pela primeira vez em 1900, nos anos 30, né, de 33 a 36, ele ficou lapidando aí, e publicada depois por ele ainda com alguns ajustes lá em 69, gente. Recentemente ela ganhou uma capa nova, como você pode ver aí na tela, ela ganhou uma capa nova que faz uma relação muito importante com uma imagem que sintetiza o que nós temos de ideia, de ponto de partida para a formação da identidade nacional. Na frente, logo na frente dessa capa nova, então aí você vê que nós temos uma reprodução da pintura Abaporu, da modernista Tarsila do Amaral, né? E o Abaporu é simbólico, pessoal, porque justamente ele é uma pintura modernista, dentre as tantas pinturas que a Tarsila fez modernistas, e que vão simbolizar esse quesito, esse tema da brasilidade, da celebração da identidade de um povo mestiço. Como a obra Operários, da Tarsila também, outras tantas, tá bem? Então veja só, o que nós temos aí nesse livro e por que a associação dessa imagem? Vamos lá, ponto a ponto. A Lilia Schwartz, ao caracterizar, ao trabalhar com a ideia de cordialidade, pessoal, ela traz para nós, então, justamente o pensamento aí, ou a reflexão etimológica que o Sérgio Buarque de Holanda fez no livro dele, tá? Como assim essa reflexão etimológica? Essa reflexão tem a ver com a ideia dele dizer que o brasileiro é um ser cordial, sim, mas não naquele sentido de braços abertos ao mundo todo. Cuidado, gente, isso é uma interpretação bastante deturpada, bem recente, né, dessa teoria ou dessa afirmação. A ideia de cordialidade tão só tem a ver com justamente vir de cordis, do latim, coração. É de o brasileiro fazer as coisas mais com a emoção do que com a razão. Puxa vida. E daí as associações, gente, vão sendo feitas de maneira assim, ó,
bola de neve, né? Gradativa e aumentando, tá? Como assim? Olha só, uma associação pensando assim, eu posso fazer alguma coisa mais com a emoção do que com a razão? E pode ser boa, mas a associação de cordialidade foi inclusive realizada em muitos casos com a associação de nepotismo. Você diz, como assim, prof? Pera lá, né? Nepotismo, que seria essa definição que também é lá do latim, dizendo que os sobrinhos do Papa, os nipotes, né, teriam prerrogativas, privilégios. Ela foi uma expressão adaptada para o português contemporâneo, inclusive outras línguas também, mas para dizer o quê? Olha, é a ideia de privilegiar familiares, pessoas próximas a você, com o bem público, com a coisa pública, né? É, por exemplo, eu ser eleito pelo voto popular e trazer um filho meu para um cargo de confiança, ou trazer um esposo, a esposa, enfim, essas relações. Fora os nepotismos cruzados, que também você pode procurar alguns exemplos e outras coisinhas mais que vão trazendo à tona essa semelhança. Veja lá. Então a ideia, gente, de cordialidade, só por essa associação com nepotismo, ela já não é boa, ela é perversa, né? Porque a gente estaria confundindo as esferas pública e privada, né? O que é público e o que é de todos estaria servindo para benefício próprio de uma família ou enfim. E o que acontece aí, pessoal, é que justamente essa associação de cordialidade feita, descrita pelo Sérgio Buarque de Holanda no Raízes do Brasil, tem a ver justamente com essa menção que ela faz. Ela diz, espera lá, vamos parar de nos celebrar como esse povo cordial, seja para o sentido deturpado, né, o mais recente, de dizer assim, a gente abre os braços e recebe todo mundo, seja para esse sentido até mais perverso, original, de fazer com a emoção e não com a razão, né? Então, quer dizer, esses cuidados, pessoal, e essas relações, vejam quanta coisa dá para associar pensando em cordialidade, não é isso? Muito bem. Aí, pessoal, a relação, por exemplo, da capa do livro, né, que tem o Abaporu aí, veja só, é a partir do modernismo no Brasil que nós conseguimos ter uma arte, uma representação artístico-cultural local, própria, sem ser uma tentativa de cópia ou de percepção plastificada de costumes ou de ferramentas ou de maneira de representar europeia ou europeizada trazida para nós. Quem havia tentado fazer isso já eram os românticos durante o romantismo, mas o fizeram de maneira muito caricaturizada, branquearam o índio, por exemplo. Não é isso? E o que acontece é que então não deu certo, ficou algo muito artificial ainda. Já os modernistas, como a Tarsila do Amaral, vão tentar justamente representar, gente, e enaltecer duas coisas bem importantes. Primeiro, a figura do brasileiro, esse povo miscigenado, mestiço, misturado. Em segundo, a língua do brasileiro, mas não a norma padrão, a língua que está na boca do povo, como fez o Mário de Andrade, né? Aquela brincadeira toda do dê-me um cigarro ou me dê um cigarro, da colocação pronominal, da percepção aí de que há uma língua popular a ser cultivada, representada e percebida, não é verdade? Então, vejam, tudo isso tem a ver com brasilidade, com formação de identidade nacional, com o Abaporu, que está aí na capinha do livro Raízes do Brasil, na nova edição, e com essa percepção de que imagem a gente retrata, a gente estende como cultura brasileira ou como patrimônio brasileiro para o exterior, né? Então, por isso eu dizia a você, pessoal, é um recorte antropológico, esse ponto de vista, essa percepção, não é isso? Essa observação. Mais ainda, pessoal, ao final do texto, a gente percebe o fio da meada da ideia do som do silêncio. Por quê? Porque ela vai fazer menção ao aparecimento do presidente Michel Temer na abertura dos Jogos Olímpicos. E ela diz, olha,
o silêncio, quer dizer, eles nem anunciaram a presença do presidente, como o fizeram com as outras autoridades, e ele apenas, diz ela, olha, arriscou em 10 segundos ali, eu declaro abertos os Jogos Olímpicos, e não escapou de uma vaia retumbante. Então a ideia do silêncio e do som, né? Dizendo, olha, o silêncio na anunciação de quem estava por falar no evento, na abertura, e o som retumbante da vaia. Pera lá, o que nós temos que perceber também, pessoal? Dizer assim, olha, há uma constatação importante a se fazer. Por exemplo, o presidente Lula, em 2007, nos Jogos Pan-Americanos, na abertura dos Jogos Pan-Americanos, no próprio Rio de Janeiro, recebeu também uma vaia retumbante. A presidente Dilma Rousseff recebeu uma vaia retumbante na abertura da Copa do Mundo, em 2014. Então, quer dizer, só desses eventos internacionais, 3 em sequência, 2007, 2014 e 2016. Só desses eventos em estádio de futebol, nós temos aí 3 ocorrências com 3 presidentes diferentes de vaias retumbantes. Olha, isso, gente, só para fazer um intertexto e puxar uma leitura que também vale a pena, aliás, vale muito, daria uma bela crônica futebolística do Nelson Rodrigues sobre o nosso exercício da democracia nos estádios. E aí vejam, quando eu trato também, digo o que é esse exercício da democracia nos estádios, seria muito interessante que você pensasse nesse intertexto. Pera lá, é o local para se exercer ou para se demonstrar essa democracia? É o local adequado? Não há local? Ou é aí sim que as pessoas devem se fazer ouvir porque a imprensa está postada, então é aí que os descontentamentos também têm que aparecer? Vejam, pessoal, lembre o seguinte, não tem texto, ou melhor, não tem trabalho de argumentação que seja mal feito quando a gente tem defesa de ponto de vista, quando a gente tem bons argumentos, quando a gente consegue, não tem, em argumentação, gente, não tem muito isso, né? Certo e errado. Quem vai estar certo, quem vai estar errado. Tem ponto de vista bem defendido. Então, eu posso julgar que está errado, mas reconhecer o valor da argumentação do outro. Eu posso julgar que está certo, mas reconhecer que a argumentação do outro sabe defender o ponto de vista de que está errado também. Então vejam, pessoal, olha, algumas palavrinhas-chave aí bem importantes. Então a ideia do exotismo, da cordialidade, da narrativa histórica, da análise antropológica, da abertura dos Jogos Olímpicos como resumo de identidade nacional e como críticas intertextuais podem ser feitas de maneira bastante evidente. Queridos e queridas, espero ter ajudado todos a perceberem aí de maneira mais efetiva alguns links possíveis aí desse tema, com esse tema, seja em questões objetivas, seja em questões discursivas, sobre as quais a gente vai ter que escrever, ok? Um abraço a todos, nós já nos vemos em outro momento em que você clicar aí e dizer, quero dar uma olhada nesse tema, e a gente conversa de novo sobre isso. Vou lembrar você, novamente, que essas atualidades têm muito recheio aí de surpresas, e surpresas bem interessantes para você no decorrer aí dos vídeos, tá? Vai ter participação especial, vai ter uma série de ideias aí bastante intertextualizadas para você observar, para você aproveitar. Um abração a todos, bons estudos, sucesso!